Bem-vindas e bem-vindos ao quarto episódio do Sentido B. Aqui partilho contigo as minhas experiências e aprendizagens sobre os mais variados temas da vida, onde para mim não existem verdades absolutas e onde tudo faz parte do processo de crescimento e evolução. E ainda, como me inspiro a seguir o sentido B da vida e a encontrar o meu próprio caminho para uma vida mais feliz e consciente. Depois de uma longa pausa, estou de volta. E hoje trago um tema que é muito especial para mim e que me acompanha há algum tempo, que é a luz e a sombra, que eu acredito que realmente todos temos e que chega a uma altura da nossa vida que é impossível negar. E como toda a gente, temos altos e baixos e durante um longo período de tempo eu também estive a repensar o meu próprio caminho e por isso fiz uma pausa por aqui, mas senti mesmo que estava na altura de voltar e decidi recomeçar com este tema que tenho explorado várias vezes com diversas pessoas na minha vida. E é sem dúvida algo que eu acho que toda a gente deve pensar e considerar, refletir no seu momento atual, o que é isto da luz e da sombra, que faz parte da nossa vida, que faz parte de quem nós somos e na verdade faz parte da nossa existência. Nós, enquanto seres humanos, e o planeta Terra no geral, a dualidade está presente em todo lado. E quando me refiro a dualidade, de forma genérica, podemos ver o feminino e o masculino, o dia e a noite, todos os ciclos e todas as fases da nossa vida têm sempre esta dualidade, este alto e este baixo, que é no conjunto dos dois que nos criamos e nos desenvolvemos. E eu não sei se o conceito de luz e sombra está tão presente em mim pela minha juventude e infância ser marcada pela saga conhecida por todos, Harry Potter, ou se vem mesmo de mim este desenvolvimento e esta consciência sobre estes conceitos. Mas eu acredito que somos um conjunto de todas as influências que fomos tendo e vamos tendo ao longo da nossa vida, e tenho a certeza que tanto os livros como os filmes, mas principalmente os livros que me acompanharam de muito nova, até mesmo antes dos filmes, que me trouxeram esta consciência sobre esta luz e esta sombra que habita em todos nós. E se calhar ao pensarmos de uma forma tão abstrata, não seja fácil compreender na prática o que é que isto significa. Mas se nós formos a analisar, e na minha opinião, não existe alguém 100% bom ou alguém 100% mau. Somos todos feitos de partes boas e de partes menos boas. Somos o conjunto de tudo isso. E mesmo na arte, as características da luz e da sombra são marcantes em várias épocas,
mas no todo, na pintura, até na escultura, vemos esta importância da luz e da sombra na constituição da própria beleza da vida. A luz e a sombra está presente em tudo e em todos, e alguém que vos diga que não tem defeitos é porque não tem parado para se autoanalisar, auto-observar e refletir sobre quem realmente é. E uma das célebres frases que me toca e que tenho a certeza que toca milhares, se não milhões de pessoas é: todos temos luz e sombra dentro de nós. O que nos define é o lado com o qual escolhemos agir. Sirius Black. E para mim esta frase diz tudo. E são as nossas decisões, é tudo o que colocamos por em prática e todas as nossas escolhas diariamente que definem esta linha entre a luz e a sombra. Mas mesmo assim, por mais que diariamente a escolha seja feita pelo lado da luz, vai sempre existir sombra. E não podemos e não devemos nos sentir culpados por isso, porque é parte integrante. É parte integrante da natureza e é parte integrante de nós enquanto seres humanos. E quanto mais negarmos, quanto mais escolhermos não olhar de frente, mais essa sombra vem ao de cima. E o reconhecimento dela só é possível através da tal reflexão e da tal análise e de efetivamente perdermos tempo, entre aspas, porque nunca é perder tempo, mas dedicarmos a nossa atenção e o nosso tempo livre também a conhecermos-nos, também a passar tempo connosco, porque se não houver esta dedicação, este desfrutar de estar simplesmente connosco próprios, é muito difícil conseguir observar a luz e a sombra dentro de nós. E claramente, e pode parecer um pouco contraditório, mas claramente a sombra também vem ao de cima no nosso âmbito social. Ou seja, são vários tipos de sombras que precisam de ser vividas e exploradas e reconhecidas. E é muito importante estarmos sozinhos, connosco próprios, dedicarmos esse tempo, mas é igualmente importante não ficar nesse casulo, porque chega uma altura, e falo por mim própria, quando já dedicamos esse tempo ao nosso interior, quando já demos o nosso melhor para olhar para dentro e efetivamente reconhecer a nossa luz, o nosso poder pessoal, todas as nossas qualidades inatas e não inatas, aquelas que trabalhei no duro para as ter. Todas essas características que para mim são luz, seja o amor que dás ao outro, a empatia que tens pelo próximo, a forma como ajudas o vizinho ou alguém desconhecido na rua. Todas as formas de amor, na sua forma mais pura, são luz também. São a luz, eu diria. Mas não é possível reconhecer todas as sombras se estivermos fechados em nós. Porque é no ambiente social, é principalmente com a família, geralmente, com a família, com até alguns amigos, com as pessoas que se cruzam no nosso caminho, que também vão despoltar essa sombra, ou que também vão fazer com que essa sombra seja reconhecida.
E por isso eu referia que se ficarmos fechados em nós e decidirmos que estar sós é melhor, na verdade estamos também a impedir a nossa evolução, porque só é possível a viver. E se estivermos muito fechados em nós, deixamos de viver, deixamos de conviver com os outros. E este conviver, que é muito interessante, que depende de nós, mas também depende do outro, é uma das grandes bases para a nossa evolução. Mas para mim, a luz e a sombra não se reduz pura e simplesmente ao bem e ao mal. Seria demasiado redutor para conceitos tão abrangentes. Mas é importante também vermos nessa perspectiva. Mas depois de conseguir compreender essa parte, devemos tentar aprofundar e ver mais além. E para mim a luz também significa os nossos sonhos, as nossas ambições, aquilo que nos dá prazer, que nos traz alegria e que de alguma forma achamos que pode ser a nossa missão neste mundo. Coisas que sejam boas para nós, mas também para os outros e para o planeta no geral, que causem no fundo um impacto positivo. Isso também é a nossa luz. Todas as pessoas que tocamos ao longo da nossa vida é a nossa luz. E se formos a ver por esta perspectiva, a nossa sombra é também muito os nossos medos e as nossas frustrações, talvez até invejas que possamos ter. A nossa sombra são um conjunto de também emoções, mas maioritariamente pensamentos que nos ocorrem all the time, mas que algumas vezes a nossa luz consegue ser mais forte ou mais predominante que a nossa sombra e outras vezes não, e está tudo bem. Mas o primeiro passo tem que ser este reconhecimento de que hoje falhei, hoje se calhar entreguei-me à minha sombra, talvez tenha sido preguiçosa, tenha procrastinado, não tenha cumprido o meu objetivo. Isto também é entregar-me à sombra. A nossa luz é também a nossa motivação, aquela vontade que vem de dentro de fazer alguma coisa. Mas é o equilíbrio das duas que nos faz andar para a frente, porque se fosse só tudo luz, como é que podíamos reconhecer, como é que podíamos ver aquilo que temos para melhorar? Ou o que é que teríamos para melhorar se fosse só luz? O que é que estaríamos aqui a fazer? E o mesmo ao contrário. Nos momentos maus, precisamos dos viver, precisamos dos sentir, mas não podemos nos entregar para sempre a eles. Não podemos achar que estamos na merda e vamos ficar na merda para sempre. Porque isso também não existe. A não ser que te entregues completamente e que não tenhas a mínima vontade. Mas tenho a certeza que existe sempre aquele raio de luz. Seja aquela pessoa que te disse aquela frase que não te sai da cabeça, seja a família que te ama e que te transmite essa luz, seja os teus amigos que te apoiam e que também precisam de ti. Mas se achas que esta sombra está a ser demasiado dolorosa, que não tens ferramentas, que não és capaz, pede ajuda. Por favor, pede ajuda. Se não tens coragem de pedir ajuda às pessoas próximas de ti, eu vou deixar na descrição deste episódio contactos que podes utilizar para falar com pessoas que estão disponíveis e dedicar o seu tempo a ajudar as pessoas como tu
que não estão a conseguir sozinhas sair de uma situação difícil. E acredita, não estás sozinho, não estás sozinha. Existem muitas pessoas, infelizmente, que não estão a conseguir sair da sombra sozinhas e não têm a capacidade neste momento de ver para além disso. Mas não te rendas a ela. Acredita que, apesar de tudo que te possa ter acontecido, apesar da situação em que te encontras neste momento, existe sempre uma luz. Mas, às vezes, nós também temos que dar aquele passo na procura da luz. Porque se ficarmos fechados no nosso quarto, escuro, ela pode aparecer na mesma. E eu espero, no fundo do meu coração, que essa luz, de alguma forma, surja em ti. Porque ela está dentro de ti. Apenas tens que dedicar algum tempo a ver. Se não estás a conseguir, acredita, eu entendo. Por mais que não saiba aquilo que tu passaste, eu entendo que às vezes precisamos de uma ajuda, de uma luz ao fundo do túnel. E eu tenho a certeza que ela vai aparecer, mas não podes parar de procurar. Não podes mesmo desistir, porque não sei quanto tempo vai levar, mas eu tenho a certeza que essa luz vai aparecer. Mas também precisas de dar o primeiro passo. E se o primeiro passo precisar de ser ligar para alguém que te ajude, nesta descrição tens vários números para os quais podes contactar. Por favor, não desistas. E um pequeno exercício, mas que para mim é tão poderoso, é pararmos um momento, por mais que o nosso dia seja uma merda, por mais que a nossa vida esteja a ser muito desafiante, é simplesmente pararmos para agradecer alguma coisa. Seja para agradecer estarmos de saúde, se infelizmente for isso que faltar, agradecermos por estar vivos e a respirar e o nosso coração a bater. Agradecermos por termos água na torneira ou uma luz para ligar. Agradecer as pequenas coisas. E quando este exercício se torna uma rotina, seja ela mental, seja o exercício feito dentro de nós ou no exterior, como por exemplo escrever. Houve alturas que eu tinha um caderno da gratidão e escrevia todos os dias, ou tentava ao máximo ser disciplinada, apesar de que falhei muitos dias, e deixo já isso bem claro, porque falhar é normal. E se nós acharmos que ninguém falha, ou que os outros não falham, a não ser nós, estamos desfasados da realidade. E talvez estejamos a passar demasiado tempo nas redes sociais, onde as pessoas, por norma, e agora começa a mudar ligeiramente, mas por norma as pessoas não partilham os seus falhanços, partilham as conquistas, as felicidades, as viagens, o bebê, o curso que terminaram, mas não partilham quando têm 10 cadeiras em atraso ou quando só tiveram negativas. Isso não acontece. Não podemos achar que a vida dos outros é perfeita e que só a nossa é que é uma porcaria. Isso também não é real. E se nos dedicarmos a agradecer e a esta ferramenta tão poderosa que é a gratidão, eu tenho a certeza que dia após dia pequenas transformações vão acontecendo no teu cérebro e chega uma altura que te começas a sentir muito melhor com aquilo que és, com aquilo que tens, e começas a achar que realmente tens o suficiente para ser feliz e para pôr as tuas ideias em prática e conquistar tudo aquilo que tu desejas. Não te esqueças, a luz e a sombra está em todos nós. E se por acaso estás num momento de sombra, não desistas, a luz vai aparecer. Mas também precisamos de fazer a nossa parte.
Se estamos numa altura mais em baixo, tentar reconhecer se efetivamente é algum recolhimento que nós estamos a precisar, de descansar, de passar tempo connosco, de escrever, refletir, analisar as semanas frenéticas que passam sem darmos conta, tentarmos perceber se essa sombra que está presente em nós está-nos a pedir esse trabalho interno, ou se precisamos de fazer coisas e atividades que nos elevem a nossa energia e a nossa luz, seja estar com alguém especial para nós, que sabemos que nos vai fazer rir e nos vai elevar, seja praticar um desporto que nós sabemos que nos vai fazer sentir bem, ou simplesmente fazer uma caminhada na natureza, ou darmos um miminho a nós próprios, um presente, investirmos em alguma coisa que nós queremos há muito tempo, mas que temos desistido. Existem várias formas de trazer a luz a nós, e às vezes é tão simples como comprar aquele livro, sabem? Um livro que nos motive, que nos traga para cima, que nos mostre que é possível outras coisas, outras perspectivas. Às vezes basta isso, basta dedicar um fim de semana a ler um livro especial, e todos os livros são especiais à sua maneira, mas ter a sorte de encontrar aquele livro que nos pode ajudar, e é tão simples quanto isso. Às vezes basta, às vezes é o suficiente para trazer alguma luz à nossa vida, mas o exercício tem que ser sistemático, ou seja, eu este fim de semana faço alguma coisa que traz luz à minha vida, mas depois volto para a minha vida frenética, em que não dedico tempo a mim própria, e acabo por voltar completamente à sombra. Porque estes exercícios de luz, sejam eles quais forem, seja fazer uma coisa que gostemos muito, dedicar a um hobby que nós amamos e que nos faz sentir felizes, seja começar um curso novo, são as grandes decisões da nossa vida, mas são sobretudo as pequenas coisas que escolhemos fazer todos os dias ou todas as semanas que nos fazem não desistir pela procura da luz, pela procura de um dia melhor, pela procura da nossa melhor versão, pela procura da felicidade. Mas não se esqueçam, a percepção da existência da luz e da sombra só acontece em nós e nos outros quando ganhamos a consciência pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, quando estamos presentes ao ponto de nos conhecer e de conseguirmos analisar aquilo que vai dentro de nós e também aquilo que transmitimos para o exterior. Uma das grandes sugestões que vos deixo esta semana é o livro Vive a Tua Luz, da Inês Nunes Pimentel. É, no fundo, um guia para te conectares contigo mesmo, te voltares a apaixonar por ti e conseguires ser a tua versão mais autêntica e brilhante. É, sem dúvida, uma grande ajuda no caminho da luz, no caminho da procura da luz. Este livro foi e é uma grande ferramenta de autoconhecimento que eu utilizei e que ajudou muito na minha transformação. Se não conheces a Inês Nunes Pimentel, procura nas redes sociais, no YouTube. Ela tem o seu podcast e ela traz muita inspiração e transforma mesmo a vida de muitas, muitas, muitas mulheres. E eu acho que ela é mesmo assim uma fonte de luz. E se procuras alguém que te possa inspirar e que também traga essa luz à tua vida, procura, porque essas pessoas estão aí. Essas pessoas existem, estão principalmente no online, só tens que te dar ao trabalho de procurar, e eu tenho certeza que as pessoas certas para ti, mais cedo ou mais tarde, vão aparecer. E porque a sombra e a luz
também são influenciadas por coisas externas a nós, principalmente pelos astros. E, por exemplo, a Lua seja talvez aquele que mais pessoas conhecem e se sentem conectados, porque conseguimos vê-la todos os seus ciclos, estudamos mais pormenorizadamente na escola pela sua influência que tem na Terra, no planeta, nas marés, e ela influencia-nos realmente, porque se tem o poder de influenciar uma coisa gigante que é a água neste planeta, e se nós formos perceber que o nosso corpo é maioritariamente feito de água, como é que podemos sequer considerar a hipótese de a Lua não nos influenciar? E por isso deixo como última sugestão um podcast muito especial de uma astróloga chamada Cláudia Machado. O podcast chama-se À Luz da Lua, precisamente. Fala da sua influência, mas não só. Partilha inspirações e reflexões sobre a vida, os astros e a nossa relação com o universo e como tudo isso nos influencia. Está também presente no Instagram e no Facebook, penso eu, como Claudia.astrologia, e ela faz muitos lives, principalmente em luas novas, luas cheias, e muitas partilhas muito interessantes e que nos trazem muitas reflexões. E quando começamos a entrar neste mundo que é a astrologia, começamos efetivamente a perceber que está tudo alinhado, que as coisas batem todas certas e que existe efetivamente esta influência que muitas vezes nos pede ou para agir ou para recolher. E por isso para mim é tão interessante seguir pessoas que trabalham nestas áreas e que me conseguem mostrar outras perspectivas e outras influências de coisas que eu estou a viver e que eu estou a sentir e às vezes não sei bem porquê. E é falar destas mulheres incríveis que me inspiram que chegamos ao final deste episódio. Obrigada por estares desse lado e me ouvires até aqui. Mais reflexões e inspirações nos próximos episódios. Subscreve para não perderes nada. E continuarmos juntos a pensar sobre o desenvolvimento pessoal, aquilo que nos inspira e como podemos encontrar o nosso próprio caminho na evolução e na busca pelo sentido B da vida. Até lá! Até lá!